mais uma vez, professor Diniz, obrigada pela oportunidade, né? Eu, como já falei no início, gosto muito desse assunto bioinsumos, vou ter dificuldade de me manter aqui no tempo para não atrasar para o restante da programação da noite de vocês, porque é uma satisfação muito grande falar sobre bioinsumos, compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu construí ao longo desses anos, né? Então, quem é essa professora Emanuele, que muitos de vocês não conhecem, nunca ouviram falar, tá? Eu sou professora do Instituto Federal Farroupilha, o campus São Vicente do Sul. Trouxe aqui uma imagem para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer, terem uma ideia. Essa aqui é a sede da nossa instituição, tem 104 hectares de sede, um campus do Instituto Federal bastante antigo, né, um dos mais antigos do estado. Sou professora lá desde 2014, né, e trabalho com o que a gente chamava na época de controle biológico de doenças de plantas desde 2004. Quando eu entrei na faculdade, já iniciei trabalhando com controle biológico de doenças de plantas. E isso me acompanhou ao longo da graduação toda, mestrado, doutorado, também trabalhando nessa linha. E a gente vem desenvolvendo uma série de pesquisas com o uso de bioinsumos em diversas culturas agrícolas, inclusive muitos projetos em parceria aí com o professor Diniz, né? O professor Diniz também faz parte desse grupo chamado Redeitec Bioinsumos do Rio Grande do Sul, que é um grupo de instituições na qual está o Instituto Federal Farroupilha, na qual está o Colégio Politécnico, né, na figura do professor Diniz, e também algumas instituições privadas de ensino e também empresas. Essa rede ela tem como objetivo o desenvolvimento de conhecimento em rede, né, sobre o uso de bioinsumos e o compartilhamento dessas informações. Então, é um projeto que está no início, ele é coordenado pelo UFSM, né, pelo professor Gerson Guedes e pelo professor Márcio Masucci. E eu, assim como o professor Diniz, temos a honra, né, de fazer parte desse grupo e tentar colaborar em algumas ações de desenvolvimento com bioinsumos. Bom, bioinsumos, né? Eu tentei organizar a nossa conversa hoje para tentar deixá-la sucinta, deixar uma imagem geral, né, do que são os bioinsumos, mas a ideia é que vocês tragam as dúvidas, as experiências de vocês e que a gente faça isso como uma forma de compartilhar. Então, eu organizei, né, o que são os bioinsumos, como eles agem e também como que a gente pode usar eles, né, pensando principalmente em fruticultura. Bom, o que são os bioinsumos? Ele tem um conceito que foi definido pelo Ministério da Agricultura, né, em 2020. O Ministério da Agricultura, inclusive, tem uma página específica para tratar de bioinsumos. Ele é um conceito bem longo, bem extenso, né? Eu gosto de resumir ele nesses 4 tópicos que vocês estão vendo ali, né? Então, um bioinsumo, ele é um produto, um processo ou uma tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, para uso na produção, no armazenamento ou no beneficiamento e que promova o crescimento, o desenvolvimento ou a defesa da planta. Então, vejam, gente, que são 4 pilares que tornam bioinsumos extremamente amplos. Eles vão desde o controle biológico, né, que é o uso de micro-organismos para controle de pragas e doenças, até o uso de caudas, o uso de plantas de cobertura. Então, é muito, muito, muito amplo, né? Quase tudo, dá para dizer assim, entra dentro do conceito de bioinsumo. Então, claro que a gente não tem como ver tudo isso numa conversa rápida com vocês, mas eu vou destacar alguns pontos desses pilares. A gente não tem como não falar do crescimento dos bioinsumos nos últimos anos. Eu mencionava para vocês no início essa mudança que a gente teve de visão, né, sobre o uso de bioinsumos, tanto por parte dos consumidores como também por parte dos produtores. As pessoas estão vendo o negócio que é o uso de bioinsumos, o negócio financeiro, né, a rentabilidade que se pode ter com o uso de bioinsumos. E para que vocês tenham ideia, gente, dos números das últimas safras, né? Então, 2019, 2020,
se estima um faturamento de bioinsumos em torno de 930 milhões de reais. Em 2021, esse faturamento foi para 1,7 bilhão de reais. E esse crescimento ele está projetado em torno de 40%, 50% ao ano. Então, é claro que se a gente for olhar a fatia do mercado comparando com produtos químicos, é muito menor. Mas o crescimento em que os bioinsumos estão é uma curva ascendente sem precedentes. Então, provavelmente, profissionalmente, vocês irão usar bioinsumos, irão recomendar bioinsumos, e irão ganhar dinheiro com bioinsumos, né? Então, quanto antes vocês abrirem os olhos para essas oportunidades, e aí o professor Diniz, mais uma vez, né, sempre trazendo as tendências da produção agrícola, traz esses momentos de compartilhar essas informações com vocês tão importantes. Então, abram os olhos para esta oportunidade financeira que os bioinsumos são. E aí, nesse crescimento, está surgindo empresas, estão surgindo novas tecnologias. A gente sabe bastante sobre bioinsumos, mas o bastante que a gente sabe é pouco. Tá? Parece contraditório o que eu digo, mas enquanto a gente tem muitos e muitos anos de estudo com os produtos químicos, com os bioinsumos isso é muito mais recente, né? Então, a cada ano se descobre um micro-organismo novo, ou se descobre um potencial de um micro-organismo que antes não se conhecia, e sem falar de que as coisas interagem entre si, né? Então, quando a gente está tratando de bioinsumo, ele vai interagir com a planta, ele vai interagir com o meio ambiente, e isso vai alterar as respostas que a gente pode ter. Então, é muito fácil recomendar um produto químico, mas a recomendação de bioinsumos, ela vai passar por conhecimento técnico. E se ela passa por conhecimento técnico, ela vai exigir técnicos bem formados, né? Que estudam e que vão fazer as recomendações com base na agronomia e não com base no eu acho, não com base no eu sempre fiz assim, sempre deu certo, né? Porque de mesma forma também os produtores estão de olho nesses números, né? Que a agricultura representa e eles não aceitam mais uma recomendação qualquer, né? Feita de qualquer forma. E um conselho que eu dou sempre para os meus alunos é: vocês serão técnicos para uma vida inteira e não apenas para uma safra. Às vezes a gente trabalha por comissão, né? E quer ganhar o máximo possível em uma única safra. E isso vale para bioinsumo, vale para químico, vale para qualquer coisa, né? E faz recomendações sem critérios que o produtor acaba comprando, a gente vende a ideia para ele e ele compra. Mas o produtor vai conversar com o vizinho, vai num evento de formação, ele vai ver as outras alternativas que ele tem, ele vai ver que o vizinho do lado gastou metade do que ele, colheu a mesma coisa, ou vendeu a produção ainda melhor, né? E pode ter ganhado muito bem numa safra, mas tu não ter consolida, não ter firma como um bom profissional, né? Então, são um conselho que eu gosto de dar para os meus alunos e fica aí para vocês também, tá? Bom, esse uso de bioinsumos, né, ele vem junto com muitas incertezas. E aquela resposta que os técnicos e os agrônomos costumam dar quando se faz uma pergunta, né? Sempre começar respondendo por depende. Então, se na agricultura convencional a gente tem muitos dependes, no uso de bioinsumos também, né? Talvez até muitos mais. Então, a gente tem em bioinsumo o que a gente espera que ele faça, porque é o que ele está registrado para fazer, ou que é o que a ciência indica que ele tem potencial para fazer, versus, né, o que ele realmente pode fazer. Ele pode superar as nossas expectativas, porque eu estou comprando um bioinsumo com registro para controle de doenças, e eu vejo que isso aumentou a produtividade da minha cultura. Ah, tudo bem, né? Um controle de doenças pode fazer com que a minha cultura produza mais. Mas não ficou só ali, né? Ah, ela reteve mais folha que garantiu para mim uma brotação mais intensa na safra seguinte, mais vigor na safra seguinte. Isso não é só por controle de doenças, né? Então, eu comprei um produto para uma finalidade e, além disso, ele me entrega outras coisas, né? E o contrário também pode acontecer, né?
Um produto comercial vem com uma propaganda de que ele vai resolver todos os problemas, porque ele é mágico, milagroso, se multiplica no ambiente, promove crescimento, controla doenças, controla pragas. Eu aplico e eu não observo nada disso na minha cultura, né? Posso eu estar fazendo algumas falhas, ou ele pode realmente não fazer aquilo que está prometido dentro daquele cenário que eu utilizei, né? Então, a gente vê muitas vezes isso acontecendo, né? Entre o que a gente está esperando e o que realmente a gente observa. Cada vez mais se está melhorando a produção, a qualidade e a aplicação desses bioinsumos e a gente está tendo melhor desempenho do que a gente esperava. Tá? Então, é normalmente o que a gente observa. E aí a gente tem duas observações para fazer nesse ponto. Uma é com relação ao registro desses produtos biológicos. Enquanto que num produto químico a gente tem um fungicida registrado para a cultura da maçã ou para a cultura da uva, em bioinsumos eles são registrados por alvo biológico. Então eu tenho lá um fungo ou uma bactéria que é registrada para controle do coletótrico, da antracnose. Então, em todas as culturas em que eu tiver a ocorrência dessa doença, eu posso recomendar a utilização desse produto. Tá? Isso é uma diferença muito grande da utilização de produtos químicos. E outro é que o processo de registro de um bioinsumo, ele é o mesmo processo de registro de um produto químico. Então, é caro, é demorado, e aí as empresas, elas focam em algumas culturas que vão dar mais rentabilidade para eles. Então, pensando em fruticultura, a gente vai achar muito produto para registro em citros, porque é uma cultura, pensando em nível nacional, com grandes áreas e com grande utilização de produto. Mas não quer dizer que ele não venha a atuar sobre as mesmas pragas e doenças ou outras pragas e outras doenças de outras culturas. Mas a empresa ela busca um registro para aquilo que ela vai ter mais rentabilidade financeira. E isso pensando só em fruticultura, né? Não vamos nem pensar em culturas anuais, né? Soja, por exemplo. Então, a maioria dos bioinsumos são registrados para pragas e doenças da soja. Mas isso não quer dizer que eles não venham a atuar também sobre pragas e doenças de espécies frutíferas. Se a gente fosse definir a atuação dos bioinsumos, assim, dividir eles em 4 pontos, né? Onde é que eles atuariam? No controle fitossanitário, controle de pragas e doenças, que é o assunto da nossa conversa de hoje. Eles também podem atuar o mesmo micro-organismo nesses 4 pontos aqui, tá? E ao mesmo tempo. Eu não quero dizer que ele, no momento, ele vai estar só controlando doença, ele vai estar controlando doença e promovendo crescimento, por exemplo. Tá? Então, controle de pragas e doenças. 2, promoção do crescimento e aumento da produtividade, por uma série de fatores aqui envolvidos. Mitigação de estresses bióticos e abióticos, então as plantas ficam mais tolerantes ao calor, ao frio, à seca, a danos, até mesmo da utilização de produtos químicos. Né? Então, as plantas conseguem superar mais rapidamente esses danos. E com a atuação deles lá no solo, na disponibilidade de nutrientes. Tá? Então, tanto a planta consegue absorver melhor os nutrientes, quanto também esses nutrientes passam a estar mais disponíveis para as plantas. Tá? Eu separei aqui bioinsumos para controle de doenças e bioinsumos para controle de pragas. Então, a gente vai seguir aquela lógica de o que eles são e como agem para doenças e o que eles são e como eles agem para controle de pragas, tá? Bom, quais são, então, os bioinsumos que a gente tem disponíveis para controle de doenças de plantas? Temos micro-organismos, e aí fungos e bactérias. Temos extratos vegetais. Temos óleos essenciais. O uso de plantas de cobertura, né, para controle de patógenos de solo, nematóides, muito importante. E aí eu deixei aqui ainda outros, tem uma infinidade que poderiam estar contemplados aqui, tá? Desde homeopatia, que também tem crescido muito, até o uso do leite para controle de oídio em planta, tá? Também é um bioinsumo e estaria contemplado aqui dentro de outros, tá? Eu vou dar destaque na fala de hoje para fungos e bactérias, que é o que mais se fala e é o que mais circula dinheiro no entorno, né, da produção, comercialização e aplicação de fungos e bactérias.
Não vou falar para vocês sobre cada um deles, apenas para mostrar para vocês quem são os fungos registrados para controle de doenças de plantas. Tá? Mais uma vez, que tem registro como controladores de doença. Existem outros fungos que têm ação em controle de doenças, que se a gente for para a literatura aí, e gastando alguns minutinhos no Google, a gente vai encontrar. Eu estou com um problema de antracnose, né? Vou para a internet, antracnose em uva. Vou achar muitos trabalhos com muitos relatos, mas não com produtos registrados para essa finalidade. Muitos desses produtos vão estar em outras categorias. Então, eu achei um trabalho, um relato de um produtor que usou determinado micro-organismo e teve sucesso. Posso utilizar? Posso, né? Mas sabendo que o produto não vai estar registrado para aquela finalidade. E aí, dentro dos fungos para controle de doenças, não tem como não mencionar aqui, né, o tricoderma, que é o micro-organismo mais estudado, tanto para controle entre os controladores de pragas e de doenças, o tricoderma é o mais estudado há mais tempo. Então, é onde a gente tem mais informação gerada sobre, né? Mas uma série de outros também disponíveis. Também temos bactérias, muitas opções. E, de novo, né, a mais falada, mais conhecida e com mais relatos é Bacillus subtilis, apesar de termos outras espécies também de bacilos crescendo cada vez mais na utilização da agricultura. E aí aqui vão entrar os outros, que vão ter registro como condicionadores de solo, promotores de crescimento, até como inoculantes, né? E eles vão ter ação também para controle de doenças de plantas. Pseudomonas é um exemplo disso, né? Na produção on-farm, ela está presente massivamente, recomendada para controle de doenças de plantas, porém, até hoje nós não temos nenhum produto comercial com registro para controle de doenças à base de pseudomonas, tá? Só para citar um exemplo para vocês. O azospirillum também é bem conhecido, bem famoso, né? Usado hoje como rotina em co-inoculação com soja, tá? É um grande promotor de enraizamento de plantas, tá? Então, imaginem que uma planta que está sendo cultivada num local que tem incidência de nematóides. O azospirillum pode não ter ação nenhuma sobre o nematóide, mas ele faz com que a planta produza mais raízes. Então, a planta às vezes consegue compensar o ataque daquele nematóide, porque o nematóide está danificando uma raiz, mas a planta está produzindo outras raízes novas. E a planta consegue manter a produtividade ou até elevar o nível de produtividade sem que a gente esteja efetivamente fazendo um controle do nematóide. Mas a gente está agindo na planta para que ela consiga superar esse problema que está atacando ela naquele momento. Tá? Isso, gente, para citar um exemplo para vocês. É uma infinidade de exemplos dentro dessa dinâmica de micro-organismos com outros registros, tá? Bom, como que os bioinsumos para controle de doenças de plantas agem, tá? Esses micro-organismos, eles produzem substâncias onde eles vão estar, seja na superfície da planta ou seja no solo, e essas substâncias que eles produzem impedem o desenvolvimento de outros micro-organismos. Então, é como se elas produzissem antibióticos, que são solúveis, então vão ficar lá em volta das raízes da planta, e aí um fungo patogênico está lá naquele solo, cresce em direção à raiz da planta, mas a planta está protegida por essa camada química de proteção, né? Aí o micro-organismo muitas vezes nem vai até lá, né? Ou se chega até lá, morre e não consegue atacar, por exemplo, a raiz da planta ou a superfície da planta. Outra forma de ação é por competição. Esses micro-organismos, eles são extremamente hábeis em competir por espaço, por aquele solo no entorno das raízes da planta. Então, uma pequena quantidade de bioinsumo faz com que a raiz fique toda colonizada, né? E aí os patógenos não conseguem chegar, não conseguem ocupar esses espaços também, tá? Essa aqui são duas imagens de Bacillus subtilis no entorno de raízes de tomate. O que vocês estão vendo em verde neon aqui são as células da bactéria no entorno da raiz, tá?
Então, conseguem ver como se forma realmente um filme, né? Uma camada de proteção em torno dessa raiz. Essa camada de proteção, ela é inclusive física, né? Ela forma uma barreira. Para um patógeno passar e chegar na raiz da planta, ele tem que passar por essas células que estão aqui no entorno. E, além de física, é uma barreira química. Eu deixei essas duas imagens aqui para destacar para vocês que é nessa imagem F, que também é Bacillus subtilis, também é raiz de tomate, a gente consegue ver que ele está presente, porém o biofilme é muito menos intenso. Por que ele está menos intenso aqui? Porque esse solo estava contaminado por metais pesados. Então, um solo que desfavorece a planta também desfavorece o micro-organismo. E aí, é um ponto bem importante para a gente pensar quando recomenda o uso de um bioinsumo. Onde que eu vou ter um melhor desempenho desse produto? É num local que o solo é degradado, que não tem matéria orgânica, tem erosão, que eu não fiz correção de pH, ou é num solo corrigido, equilibrado com matéria orgânica? Então, a gente espera um melhor desempenho desses micro-organismos também nessa condição. Ah, isso quer dizer que eu não posso usar um bioinsumo se eu tenho solo ruim? Não, né? Posso sim ter benefícios. Mas a gente espera que o benefício poderia ser muito maior, o potencial seria muito maior se as condições daquele ambiente também fossem mais favoráveis. Essa aqui é clássica, né? O parasitismo ou predação. Nessa imagem aqui a gente tem, ó, uma hifa, que é uma estrutura de um fungo patogênico, que é a Rhizoctone, que é um fungo prejudicial para várias culturas, tá? Causa podridão de raiz, um problema muito sério na produção de mudas, tá? E aqui essa hifa mais fininha enrolada é o tricoderma. Então, o tricoderma é um bioinsumo de controle biológico que vai matar, né? Vai se alimentar dessa hifa da Rhizoctone. E aqui uma imagem muito parecida com outro patógeno, né? O Pythium, também um patógeno importante de podridão de raízes de plantas. Gente, vocês veem que eu tô realmente passando muito rápido, tá? Vocês apontem aí depois se algum ponto que vocês queiram que eu retome ou alguma pergunta que vocês tenham, tá? Mas a ideia é dar esse panorama geral para vocês. Uma outra forma de ação desses bioinsumos é na indução de resistência, que nada mais é que deixar a planta mais forte e mais tolerante ao ataque de qualquer praga e doença. Lembrem, gente, que doença, ela é exceção no ambiente, ela não é regra. Porque se doença fosse regra, todas as plantas ficariam doentes e teriam todas as doenças. Então, o que acontece que numa determinada planta chega um esporo do fungo e aquela planta não fica doente? Acontece que aquela planta tem um sistema próprio de defesa e que faz com que o fungo não consiga entrar no tecido ou entre no tecido e morra, ou simplesmente ele não reconhece aquela planta como hospedeiro e não consegue colonizar. Então, esses micro-organismos, eles têm ação nessa indução de resistência. E muito importante, essa indução de resistência, ela é sistêmica. Então, eu aplico esse micro-organismo lá no solo, por exemplo, e eu observo essa resposta de defesa em parte aérea. Tá? Então, isso é muito bacana de forma de ação desses micro-organismos. Bom, as alterações morfológicas que esses micro-organismos produzem na planta, já mencionei para vocês lá no exemplo do Azospirillum, né? Então, esses micro-organismos, além de atuarem no controle efetivamente direto dos patógenos, vão promover o crescimento, vão aumentar o número de raízes. Então, a planta passa a ficar mais tolerante a um problema que esteja acontecendo, porque ela consegue compensar isso, tá? Essa solubilização de nutrientes, de mesma forma, a planta consegue absorver mais nutrientes, crescer mais. E aí nós temos aqui micro-organismos muito importantes na solubilização de fósforo. A gente tem dificuldade de que isso ocorra de forma natural nos nossos solos. Na disponibilização de nitrogênio, tá? O Azospirillum é um exemplo disso, né? Ele consegue transferir para a planta nitrogênio. Então, nem se fala, né, a importância do nitrogênio para o crescimento vegetal e o que isso pode representar, né, de aumento de produtividade e também de controle de doenças. Bom, como que esses micro-organismos podem atuar no controle de patógenos de solo? Aqui, gente, eu trouxe um videozinho que é uma aplicação em parte aérea de tricoderma.
em uma lavoura de soja, tá? Mas a mesma lógica a gente pode utilizar pensando em uma aplicação em fruticultura, tá? Então, eu estou aplicando o tricoderma em solo. Esse produto que eles mostram aqui, ele está numa formulação oleosa. Então, as estruturas do tricoderma estão protegidas em gotas de óleo dentro da cauda, né? A cauda é aplicada sobre as folhas. Uma parte vai agir lá na folha, mas uma boa parte vai chegar no solo. E chegando no solo, o esporo do tricoderma, que é o nosso bonzinho da história, germina, cresce em direção a escleródios, que é uma estrutura de resistência, como se fosse um novelo de lã muito duro, muito resistente, de um fungo de solo, que esse escleródio duraria 10 anos no solo, né? E ele cresce nessa direção e coloniza esse escleródio. Se alimenta daquela estrutura e mata, né, a estrutura do patógeno. E além disso, vai tudo que vocês estão vendo verdinho aqui é como se fossem esporos do tricoderma que se multiplicou no espaço, naquele ambiente, né? Então, essa possibilidade dele se multiplicar ali. E, gente, isso tudo que a gente viu aqui para um escleródio da esclerotínia, a gente pode usar para um nematóide, para um esporo de um outro fungo que esteja no solo, até pensando no controle de insetos, que vem mais para frente, para fungos que controlam fases de inseto que ocorrem no solo também, é a mesma lógica. A gente aplica, esse micro-organismo é habitante do solo, cresce, coloniza naquele ambiente e vai crescer em direção a essas estruturas presentes lá no solo. Controle de nematóides merece um destaque importante, porque é das formas em que está crescendo muito a utilização de bioinsumos, porque a gente tem produtos químicos que não funcionam para controle de nematóide, que são muito caros e com alta toxicidade, né? Então, o uso de bioinsumos é uma ferramenta muito importante para nematóide. E aí, nematóide, gente, é aquilo. A gente tem produtor que não sabe que tem problema com nematóide, tá? Mas não que não tenha nematóide na área. Porque os nematóides hoje estão presentes em praticamente todas as áreas de cultivo agrícola. Muito porque a gente comprou substrato contaminado, porque a gente compra a muda que já vem contaminada, né? Então a gente tem que pensar que sim, que as nossas áreas têm presença de nematóide, tá? Às vezes a população não está tão alta, né? Mas imaginando que culturas perenes, como ocorre na fruticultura, se eu tenho problema com nematóide numa determinada população, eu não vou poder simplesmente substituir a minha cultura, né? Como a gente faz com culturas anuais. Colhe aquela e planta uma cultivar resistente, ou com mais resistência. Então, eu vou ter que achar outras formas de fazer o controle, mantendo a minha área como está, né? E aí os bioinsumos, então, muito importantes nisso. Os bioinsumos agem direto no controle dos ovos do nematóide, então vocês conseguem ver aqui uma imagem de um ovo todo furadinho, né? A hifa do fungo aqui em cima. Esse ovo não vai nascer um nematóide daqui, tá? Sobre a eclosão desses ovos, porque o nematóide ele responde a sinais químicos do ambiente para eclodir, para nascer. Então, muitos bioinsumos confundem esses sinais químicos e o nematóide não percebe que ele tem uma planta hospedeira na área e ele simplesmente não nasce. Tá? E depois, sobre larvas que já eclodiram, na mobilidade dessas larvas, então elas ficam estáticas, ficam paralisadas por todas aquelas substâncias que eles produzem e liberam no solo. Também geram essa confusão dos sinais químicos da planta, o nematóide não reconhece a planta como seu hospedeiro, ele está do lado da raiz e ele não entra, tá? E ainda controlando essas larvas diretamente no solo também, tá? E aí vem controle de doenças foliares com o uso de bioinsumos, que é, sem dúvida, o nosso maior obstáculo, o nosso maior desafio para o uso de bioinsumos. Por quê, gente? Nós temos patógenos que sobrevivem em restos culturais, aí controlar eles nessa fase é aquela mesma lógica de controlar os patógenos de solo, tá? Quando eles estão sobrevivendo lá nos restos culturais. Então, aquela imagenzinha do tricoderma cresceu, colonizou, matou. Mas a gente tem patógenos que vão ter uma parte da vida que vai acontecer sobre a planta e patógenos que só ocorrem sobre plantas vivas, que é o caso, por exemplo, das ferrugens, tá?
Então, o desafio é grande, porque esses bioinsumos vão ter que controlar em parte aérea. Como que eles podem fazer isso? Inibindo a germinação dos esporos. Então, o esporo cai sobre a folha. Se nessa folha tinha a presença de um bioinsumo, o esporo não germina. Tá? Em ele conseguindo germinar, a hifa não consegue entrar dentro do tecido, porque ela é morta, né, inviabilizada pelos bioinsumos logo após a germinação do esporo, ou ainda através da indução de resistência. Mas isso tudo só é possível se a gente usar o bioinsumo de forma preventiva. Então, a gente precisa estar aplicando o bioinsumo antes da doença acontecer na área, tá? Quer dizer que se já chegou a doença, se eu já tenho sintomas, eles não podem ter ação? Sim, podem. Até porque se eu tenho uma mancha na folha, eu continuo chegando esporos, né? Então, eu vou ter ação preventiva sobre outros esporos que chegam na folha. Porém, sobre aquela lesão, sobre aquele tecido que já está danificado, eu não consigo mais reverter, né? Até porque planta não se regenera. No máximo, estimular aquela planta a brotar mais, compensar aquele tecido foliar que ela perdeu até então. Bom, fiz um apanhado geral, né, de o que são e como agem micro-organismos para controle de doenças. Vamos ver agora um pouquinho o que são e como agem bioinsumos para controle de pragas, tá? Da mesma forma que a gente tinha aquela lista grande lá para controle de doenças, a gente também tem para controle de pragas, tá? Micro-organismos entomopatogênicos, né, que matam insetos. Só que aqui a gente tem, além dos extratos dos óleos de plantas de cobertura de outros, a gente tem predadores e parasitoides, que são macro-organismos que têm ação no controle de pragas, tá? Vespas, ácaros, né? E aí, dentro de micro-organismos, além de fungos e bactérias controladores de pragas, a gente tem nematóides, né? Produtos registrados à base de nematóides para controle de pragas, que vão controlar a fase em que as pragas estão lá no solo, né? Então, normalmente para controle de larvas e de pupas, e também vírus para controle de lagartos, tá? Bom, aqui os exemplos, né? Quem são os fungos com registro para controle de pragas. E aí a gente tem que destacar, né, o Metarrhizium e a Bovéria, que são os fungos com maior número de produtos registrados para controle de pragas. E aí aqui coloquei outros, né? As bactérias, o Bacillus thuringiensis, né, o famoso BT, também bem conhecido. Aqui entra também a Chrombacterium, muito utilizada na produção on-farm, né, muito importante para controle de insetos sugadores, enquanto que o BT para controle de lagartas. Vírus, né, o baculovírus para controle de diversas lagartas, né, um baculovírus específico para cada lagarta. E os nematóides, que eu mencionei, né, que controlam larvas e pupas de insetos lá no solo. E os predadores e parasitoides, né? A gente tem ácaro que controla outros ácaros, a gente tem ácaros que controlam larvas, muito importantes. Muitas vespas, né? Microvespas, para controle de percevejos, de lagartas também, né? Uma imagem que a gente tem aqui, né? De uma vespinha ovipositando. Temos coleópteros com registro para controle de pragas, por exemplo, para controle de algumas cochonilhas, a cochonilha rosada, a gente tem coleóptero com registro, né, que é uma forma difícil de controlar a cochonilha, e a gente tem um exemplo de controle com um inseto predador. E ainda percevejos, né, para controle de outros insetos. Eu não destaquei aqui como que eles agem, pessoal, porque ia ser muita informação também para vocês, vamos ficar para outro momento. Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente usa esses bioinsumos para controle de pragas e de doenças, tá? A gente pode utilizar eles aplicado via semente, tá? Tem produtos líquidos e produtos turfosos. Eu sei que para fruticultura a gente tem poucos exemplos de culturas que são propagadas por semente, né? A não ser na produção de porta-enxertos, né? Alguns casos, mas é possível.
Se eu vou pensar na muda, eu já vou pensar em tratar esse solo ou a fazer uma aplicação em parte aérea, tá? E aí, como que eu vou tratar esse solo, tá? Que tanto serve para muda quanto serve depois para planta a campo, tá? Para muda, eu posso tratar esse substrato ou eu posso fazer o tratamento no momento de fazer a cova de plantio da minha muda, né? Colocar um bioinsumo lá naquele preparo da cova, junto, inclusive, com os fertilizantes, tá? E muito aplicação de produtos granulados depois via solo, tá? Nas culturas de grão, via solo, a gente está com um crescimento muito grande da aplicação líquida no momento do sulco da semeadura, tá? Claro que isso não se aplicaria para culturas frutíferas, a não ser que a gente coloque um produto líquido também lá na cova, tá? Ou ainda a aplicação em parte aérea desses produtos, tá? Bom, o que nós técnicos temos à disposição ou onde que a gente busca informação de que produtos que a gente tem à disposição? A gente vai ter duas opções, né? Produtos comerciais e a produção on-farm, que está nos próximos slides. Produtos comerciais. Essas imagens que vocês estão vendo aí são prints da tela de um aplicativo do Ministério da Agricultura, tá? Vocês acham ele gratuito para download com esse logo aqui, tá? Bioinsumos. Ele tem duas abas. Uma aba que vai abrir controle de pragas, tá? Aqui a minha imagem, eu fiz o print já faz mais tempo, né? Tá desatualizada. Então, esse aplicativo ele vai atualizando com todos os novos registros para controle de pragas e doenças, tá? E também tem a opção aqui dos inoculantes, tá? Então, para culturas anuais, é a maior parte, né, de inoculantes registrados. Bom, vou clicar aqui no meu controle de pragas. O que que abre? Essas 4 abas de pesquisa aqui. Uma, a gente buscar pelo nome comum da praga. Aí tem uma lista aqui, ou a gente pode buscar. Podemos fazer a busca pelo nome científico da praga também, tá? E aqui, gente, é a primeira lista que aparece, tá? Não tô privilegiando nada para vocês, tá bem? Então, pelo nome comum, pelo nome científico, pela classe do produto, se eu quero procurar um acaricida, se eu quero um acaricida microbiológico, um formicida, um fungicida, assim por diante, tá? Então, eu clico aqui e vai abrir a lista dos fungicidas, né, a base de bioinsumos que tem, com registro como fungicida, tá? Infelizmente, os condicionadores de solo, promotores de crescimento não vão estar aqui. Alguns deles têm registro como inoculantes, estarão aqui, tá? Ou ainda buscar por essa última aba aqui, que é pelo titular do registro. Por que isso aqui é muito útil, pessoal? Porque muitas vezes nós vamos ir para uma agropecuária aqui em Santa Maria mesmo, tá? Nós não vamos achar produtos de todas essas empresas de bioinsumos aqui, tá? A empresa que eu tenho acesso e que vende produto biológico, que também já é uma dificuldade, né? Não são todas as agropecuárias que têm produtos biológicos, ela trabalha com o portfólio da Coopert, para citar uma bem comum, bem conhecida, tá? Então, dentro do portfólio da Coopert, eu quero usar um tricoderma. Qual tricoderma ou quais produtos para controle de doenças de plantas que a Coopert tem disponível? Porque muitas vezes as empresas não vão ter a pronta entrega desses produtos, tá? Muitas vezes a gente precisa encomendar, tá? Então, eu já chego na empresa sabendo o que eu quero, de que produto que ela pode conseguir para mim, ela consegue encomendar e eu consigo ter acesso a esses produtos, tá? A outra forma de como usar é a produção chamada de on-farm, tá? Que é essa produção feita dentro da fazenda ou dentro da propriedade para uso exclusivo dentro da propriedade. E aí, gente, essa produção on-farm, ela vai desde o uso de uma caixa d'água com um batedor de madeira, variações intermediárias aqui dessa caixa d'água com batedor de madeira, e chegando nessa estrutura que é muitas vezes melhor do que muitas empresas comerciais
com cilindros de inox, com regulagem de temperatura, de oxigenação, de tudo que vocês puderem imaginar, controlado aqui com timer, enfim, tá? Gente, o preço vai de uns 500 pila, digamos, que a gente consiga montar uma estrutura dessas, uma caixa d'água, até 50, 70 mil, né, esses tubos de inox automatizados aqui. E aí aqui no meio a gente tem um universo de variações e de preços, tá? Tem empresas que automatizaram algumas coisas dentro dessa produção on-farm, tá? Infelizmente não está rodando o meu videozinho aqui. É um exemplo dessa adaptação, que é uma oxigenação automatizada dessa caixa d'água, então não precisa ficar mexendo, né? O próprio sistema fica aerando e oxigenando, tá? E muitas vezes a gente pode fazer isso em casa, né? Tendo uma bombinha, tem como fazer algumas adaptações, tá? Eu já vi adaptações com cano saindo daqui, adaptando numa geladeira velha para refrigerar, porque duas coisas são certas: vai aquecer, tá? E vai produzir espuma. Então, são dois fatores que a gente precisa controlar dentro dessa produção on-farm, tá? E aí, gente, olhem só, eu destaco aqui como gargalos dessa produção on-farm. A gente pode ter bons produtos feitos numa caixa d'água, bons produtos eficientes, assim como a gente pode ter produto ruim feito num tubo de inox que custa 80 mil, tá? O que influencia nisso, pessoal? Só esses fatores que vocês estão vendo ali na tela, tá? Muito poucos. E em destaque, lá em cima, né? Pessoas. Porque tem que ter uma pessoa que vai mexer o tacho e tem que ter uma pessoa que vai programar e fazer a operação lá do tubo de inox semi-automatizado, né? Porque ainda assim precisa de uma pessoa para operar. E se precisa de pessoas capacitadas, é um mercado de trabalho, tá? As fazendas hoje, imagina uma fazenda investir 80, 100 mil ou mais que isso numa estrutura daquelas de produção on-farm, ela vai querer uma pessoa capacitada para operar o sistema. Então, as grandes fazendas, as grandes empresas estão contratando pessoas específicas para atuarem e fazerem o controle de produção on-farm, tá? Então, aqueles que tiverem interesse, que gostarem do assunto e que forem se especializar, saibam que é um nicho de atuação profissional também, tá? A gente tem exemplos, tem um ex-orientado meu que fez o estágio dele na Skill e hoje ele trabalha vinculado a uma empresa de produção on-farm de bioinsumos, atuando diretamente em grandes empresas de comercialização de frutas na Serra Gaúcha, tá? Na Skill e outras, tá? Então, é um exemplo de uma pessoa que teve qualificação na utilização de bioinsumos e que hoje está contratado especificamente para isso e especificamente para a produção de frutíferas, tá? Para o uso em frutíferas. Gente, nós não temos tempo hoje para falar de todos esses gargalos aí para vocês, mas quem sabe em outra oportunidade, tá? E para encerrar, gente, o que a gente não pode esquecer? O solo é um sistema vivo, tá? Então, tudo que a gente promover de ação, a gente tem uma reação nesses solos. Inclusive, todas as ações de degradação que porventura a gente faça, a gente tem uma reação de volta, né? O bioinsumo microbiológico, ele é vivo e precisa permanecer vivo para ser eficiente, tá? Então, se a gente comercializa, compra um bom produto, armazena mal ou aplica mal e ele fica inviável, ele passa a ser inativo, tá? Os micro-organismos, eles vão interagir entre eles, com as plantas e com todo o sistema. E aí, por isso que, às vezes, a gente tem respostas diferentes, tá? Uma pessoa tem muito sucesso no controle de insetos em maçã, o vizinho não consegue, tá? Porque tem algum detalhe do sistema dele que ele não está ajustado e aí passa a não funcionar, tá? Alterações no ambiente influenciam o comportamento desses micro-organismos. Então, eu apliquei, tenho que estar consciente que a resposta desse bioinsumo vai ser mais lenta do que um produto químico. Eu não espero esse micro-organismo fazer o efeito e eu aplico um produto químico em cima e com isso eu inviabilizo ele, né? Então, também
um exemplo de alteração de ambiente que vai alterar o comportamento desses micro-organismos. Muitos deles, gente, vão precisar de condições ambientais favoráveis para conseguir se estabelecer. Então, eu querer aplicar um tricoderma, um bacillus, um calor em solo seco e querer que ele sobreviva, né? Ele é um micro-organismo, ele não é uma MacGyver, não vai conseguir, não vai se estabelecer e, portanto, não vai funcionar, tá? Então, a gente poderia resumir, né, que a eficiência, ela é a qualidade do produto, precisa ser um bom produto, seja ele comercial ou produzido on farm, aplicado de forma preventiva, principalmente para controle de doenças de plantas, né? A dinâmica para controle de insetos é um pouco diferente, né? A gente precisa ter a praga, muitas vezes, para o produto ser eficiente, associado a uma boa tecnologia de aplicação. E aí, só esse ponto, tecnologia de aplicação, aqui, pessoal, dava assunto para nós conversarmos mais umas boas horas tomando mate aí na sombra lá das nogueiras do professor Diniz, tá? Gente, é realmente, assim, um apanhado geral, tá? Para conseguir criar uma linha de conversa e para que vocês possam fazer as perguntas de vocês agora, tá? Gente, eu deixei ali o meu contato, vocês podem adicionar, podem enviar perguntas de vocês em outro momento também, profissionalmente, depois quando estiverem atuando, surgiu uma dúvida, querem perguntar, só se identifiquem, né, para eu saber quem vocês são. Agradecemos à professora Emanuele, que gentilmente, numa quinta-feira, nos deu essa brilhante palestra sobre bioinsumos e nos provocou que tem muito mais a estudar, né, professora? A ideia era essa, professora, era mostrar um panorama geral para vocês aí e mostrar o quanto a gente ainda tem por saber, né, e quanto a gente pode conversar sobre esse assunto ainda em fruticultura. E aí, deixo o desafio para vocês agora de baixarem aquele aplicativo do Ministério e divirtam-se, né? Busquem as pragas que o professor Diniz mostra para vocês lá, as opções comerciais que tem, né, de produtos, e comecem a cobrar dos canais de revenda de produtos que acesso a esses produtos também, né? Para que também possa chegar ao produtor, que é uma outra dificuldade. Não adianta a ciência evoluir tanto, gerar tanto produto, se o produtor lá no final não tiver acesso a eles também, né? Não pudesse beneficiar dessas tecnologias. Perfeito, professora. Parabéns pelo teu estudante que está lá hoje na Serra Gaúcha. Parabéns também, professora, por ter vencido só duas... Dentro da universidade, só dois grupos conseguiram alcançar o edital da FAPERGS e você faz parte desse grupo aí. Parabéns, professora. Nós fazemos, né? O senhor também. Sim. E também agradecemos as parcerias. Estive há poucos dias com o professor Marquesan no Instituto e parabenizo pelos estudantes, estimular os estudantes a eles coordenarem a semana acadêmica e agradeço pelo convite, tá, professora? Imagina, para nós é sempre uma satisfação e muito aprendizado recebê-lo, né? Vamos nos ver muito ainda nos eventos, vamos compartilhar essas vivências aí. Perfeito. Boa noite, então, boa noite a todos.